Oi, oi, boa noite a todo mundo que tá aqui, né? Queria dizer que pra mim é uma honra estar aqui novamente, né? Pra poder falar novamente, me posicionar novamente no jogo. Na minha opinião, a melhor jogadora foi eu mesma, né? Porque desde quando eu entrei, eu pude observar que o grupo tava ali bem parado mesmo, tava um conteúdo bem escasso, não tava tendo entretenimento pro público de casa, né? Então, desde o momento que eu entrei, desde quando eu estava na casa de vidro, eu nunca tive medo de dar minha opinião, né? Eu sempre joguei com a minha verdade. Foi tão ótimo que eu acabei desagradando algumas pessoas, né, gente? Os piores jogadores foram Emma, Noah, Vicente e Julie. Na minha opinião, o pior jogador não é só aquele que tem um jogo baixo, que vai usando xingamentos para poder se referenciar a você. Na minha opinião, o pior jogador é o que realmente não joga, o que não tem conteúdo para jogar, o que fica ali só de escanteio, só de olho. Então, na minha opinião, foram esses quatro, porque entraram, mas entraram para ser planta, porque planta não é só a pessoa que fica em meio de briga direto, não. Planta é aquela pessoa que pode até ter jogabilidade, mas que por medo não se destaca no jogo. Então, na minha opinião, foram esses quatro, porque não souberam jogar e não jogaram. Quem não soube jogar, consequentemente, são as mesmas quatro pessoas. Eu até me referencio um pouco o Noah, que ele soube jogar, mas nem foi tanto, porque realmente poderia indicar, ele poderia até ter alguns argumentos, mas logo após ele soltava xingamentos totalmente bruscos, então isso para mim não é um jogo legal, né? E uma situação que não me agradou na casa. A primeira coisa que me desagradou na casa foi na dinâmica de pódio, que tinha que era para colocar em primeiro lugar, obviamente, você. E segundo e terceiro, as pessoas que você queria que estivesse na final. Ninguém colocou porque acharia, todo mundo colocou porque queria. Eu coloquei a Amanda no meu segundo lugar e a Kim no meu terceiro lugar. E eu esperava essa reciprocidade da Kim, eu não recebi. E não me agradou dela colocar as pessoas que ela conheceram, que ela conheceu agora no reality, de uma amiga que ela conheceu há bastante tempo. Não me agradou, mas a gente conversou depois, se resolveu e tá tudo bem agora. Outra coisa que não me agradou na casa é que, desde a casa de vidro, a Julie se demonstrava ser uma pessoa bastante tímida mesmo, que não tinha coragem de vir, de falar em público e se expor. Então, eu, por já saber como realmente é isso na vida real, eu não poderia deixar que isso acontecesse no jogo. Então, sempre que tava ali um grupinho conversando, as pessoas dialogando, e ela tava de escanteio, eu vinha e perguntava: Oi, Júlia, boa noite, como você tá? Tá ansiosa? Assim, pra tentar mesmo puxar ela, pra ela não ficar sozinha, porque é horrível você ver várias pessoas conversando e você ter que ficar sozinha por não ter coragem de dialogar, né? Que tava eu, a Emma e não lembro se foi a Juliette ou se era quem no paredão. A Juliette, isso. Eu, Emma e Juliette no paredão. E o Lucas fez a seguinte pergunta: na sua opinião, quem você quer que saia da casa do BBL? Aí você respondeu duas vezes. A primeira ela disse que não sabia, porque ninguém merecia sair, que ela não queria que ninguém saísse. Na segunda você perguntou novamente: quem você quer que saia? Aí ela respondeu, não sei, a Emma, não sei o que, respondeu Melia. Eu até levei em consideração, porque tinha muita gente conversando na hora, já tinham feito bastantes perguntas, achei que ela tivesse confundido, eu levei em consideração. Desde que eu fui pro paredão, as palavras que eu ouço dela é que ela quer que eu saia. Eu não gostei, não me agradou, exatamente por isso que eu não quero mais conversa com a Julie. Desde o começo, a minha torcida sempre foi para mim, né, claro, para Merli e para Amanda, que estava na casa de vidro junto comigo. Mas depois, quando eu fui começando a conversar com todo mundo, assim, eu fui mudando de lado. Depois eu fui me aliando mais a Emma, porque eu comecei a conversar bastante com ela. Se eu ficasse do lado do grupinho da Merlia, da Kim e da Juliette, que estava comigo quase na semifinal, eu ia me lascar, que eu ia sair, eu ia ser eliminado. Eu escolhi ficar do outro lado, que foi o da Emma, né, que ela estava sozinha, eu fiquei do lado dela, para eu tentar conseguir chegar na final. Foi por isso que eu queria que a Merlia saísse aquele dia lá. E porque eu acho ela também uma jogadora muito forte, então eu queria que ela saísse mesmo. Eu quero dizer que não é porque você se aproximou da Emma que você deveria se afastar de mim. Eu acho que reciprocidade, consideração, vai independente de qualquer amizade que eu possa ter. O que eu tinha por você, a consideração, eu tinha irrelevante de qualquer pessoa. Mas não é porque você se aproximou da Emma que as coisas iam mudar. Eu não mudei de opinião porque eu me juntei com a Emma. Eu me priorizei e escolhi ficar do lado dela para eu tentar chegar na final. Foi por isso que eu fiquei do lado da Emma, mas eu nunca mudei minha opinião sobre você. E eu quis que
que você saísse sim, porque você era uma jogadora muito forte e que podia me dificultar a minha chegada na final. Então eu quis mesmo que você saísse. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos, né? Eu acho que quem foi o melhor jogador foi o Noah. O jeito que ele fala, o jeito que ele se posiciona, o jeito que ele briga, pois ele não fica de leve trás, como tem muita gente que fica. Quando ele está certo, ele se posiciona, ele fala mesmo. Por isso que o melhor jogador tem que ser do jeito dele. O pior jogador tem duas pessoas. A Juliette, que é muito planta. No momento que eu estava, ela era planta. Que botasse um negócio ali, ela ficava tipo um enfeite. Porque, pelo amor de Deus. Juliette, não venha não, também. Juliette e a Emma. Porque, do mesmo tempo que a Emma é planta, ela também é manipuladora. A Juliette está aqui por causa da manipulação que a Emma fez, tá? Eu não vou mentir que ela manipulou, sim. Ela manipulou a Juliette. E a Juliette só foi até uma formação, que foi eu acho que foi a penúltima formação. Ela só foi nessa, porque, como diz, planta fica até quase o final, né? Só não sei se ganha. Emma manipulou muito a Juliette. A Juliette era muito minha amiga. Sinceramente, a Juliette era muito minha amiga. Não esperava... do jeito que ela agiu comigo. Fiquei decepcionada, sim. Não soube jogar e nem sabe jogar, aliás, né? A Juliette. A Juliette não sabe jogar. Ela não cria estratégias. Ela vai pela boca do povo, né? Ela vai pela boca do povo. Ela não vai pela boca dela. Até que eu estava lá dentro do reality. Não é agora, que eu não sei o que aconteceu agora ou depois. Mas quando eu estava no reality, ela foi desse jeito. Ela não sabia falar pela boca dela mesma. Então, eu queria começar corrigindo a Alexa, que em nenhum momento eu fui só para um paredão, eu fui para 3, não foi nem da reta final primeiro. Enquanto ela falou que eu não dei boa sorte a ela lá no privado, eu dei boa sorte para todos no grupo, e se ela não acha a mesma coisa, eu não posso fazer nada. Por minha parte, eu acho que eu não fui pela boca da Emma, que quando ela pediu para votar nos que ela queria, em nenhum momento eu falei, eu vou votar porque eu quero. Eu nunca falei isso. E espero que ela assista mais para saber. Eu não vi a mensagem que você falou boa sorte a todo mundo, ok? Eu não vi. Tu quer que eu vou lá no grupo colocar um print pra me mostrar, Porque eu mostrei pra quem? Você foi no último. Por isso que eu tô falando que você é planta, meu amigo. Mostrei para quem e a Blair o print em qual você tinha visualizado. Então manda o print pra mim, que eu ainda não vi não. Tá? Eu ainda não vi não. Pode mandar o print pra mim. E quando você falou, diga. Aí você foi para o último paredão. Em nenhum momento eu só fui para o último paredão. Eu fui no primeiro paredão, fui no meio e fui basicamente na reta final do paredão. Então eu quero corrigir as suas falas. E no modo eu não sabia jogar, que eu fui uma planta. Engraçado que eu vi tu faltando prova enquanto eu estava em todas. Ai, meu amor. Mas isso não quer dizer que você não é planta, tá? Isso não quer dizer isso. E planta era tu, mulher, que no começo era, todo dia mandando mensagem, depois parou. Eu mandava mensagem sobre o jogo. Nem sobre o jogo, eu falava com você. Só sobre o jogo, isso não é plano. Mandar mensagem, o jogo vai ser isso, parar de falar. Nossa! Porque você era tão planta. Porque você era tão planta. Você era tão planta que não falava sobre o jogo, eu tinha que falar com você. Não, eu não preciso falar no jogo no grupo, não, meu amor. Eu falo no privado dos outros. E eu falei no seu privado, meu amor. Em nenhum momento eu falei em grupo nenhum, não. Não, eu achei que eu preciso falar pra tu pra quem eu ia votar, quem eu ia deixar de votar. Foi tão pra minha filha. Não, meu amor. Eu perguntei se você ia votar na pessoa que a Emma pediu pra você votar. Em nenhum momento eu pedi pra você votar em fulano e em ciclano, não. Em nenhum momento eu vi você dizendo isso. E se você tiver dito, eu me esqueci, infelizmente. Mas minha filha planta, eu tenho certeza que eu não fui. Porque eu sempre fiz tudo
para não ser planta desde o começo do reality. Então, né? A resposta é de cada um. Todo mundo tem a sua resposta. E eu tenho a minha Se opinião você de não acha que falar a hora você que eu foi, quiser, eu meu acho. amor. Eu tenho minha opinião. Você não Infelizmente. falou a sua, agora é minha vez de falar. Cada um tem entendeu? sua opinião, infelizmente. Eu acho que você é planta, Então, você não acha que você não é. Então, pronto. Eu não vou bater com sua eu tô opinião. na minha Se vez de você não. falar. Estou na minha Então, vez de fala, meu falar. amor, pode falar, boca Você é não falou sua. sua opinião, agora eu falei a minha. O que aconteceu pela minha mudança de voto? Porque eu conversando com as pessoas, a gente estava de estratégia para poder te tirar por causa do seu tom grosseiro, de você ter xingado a Jade de cachorro e tal. Aí eu acabei conversando com as meninas, que a gente tinha o nosso grupo, e aí a gente acabou decidindo que a gente iria te tirar. Mas fora isso, não tenho nada contra você, a não ser sua gritaria boba. Eu estou gritando porque esse é o meu tom de voz, como eu já falei mais de uma vez aqui. Tipo assim, o seu tom de voz é tipo, a pessoa tá conversando, aí você pega e fala, agora eu vou falar. Tipo, não sabe esperar a pessoa terminar de falar. Esse é o meu jeito, amiga. É porque, sei lá, não parece, porque seu jeito de falar é muito alto, tá? Não precisa nem de microfone. Ok. A boca é minha, ok? Não importa, não perguntei se a boca é sua. A gente está Então, você perguntou sim porque você tá falando que eu tô gritando. Não Se eu tô gritando é porque a boca é minha, meu amor. Não estou perguntando. E primeiramente, eu não chamei Sim, ninguém pode de falar. cachorro. Eu Você falei com a Jade e ela falou late mais alto. Quem começou Você foi chamou ela. ela de cachorro assim. Você chamou sim. Vamos conversar no mesmo tom de voz, tá bom? Pronto, ótimo. Adorei. A Jade que falou que eu estava latindo. Ela falou assim, late mais alto. Então, quem começou a chamar eu de cachorro foi ela. Que quem late é cachorro, pra que eu saiba, né? Ser humano, não. Eu nem me lembrava mais dessa briga, mas sei que teve esse chamado de cachorro sim, porém ela teria dito alguma coisa comigo antes, e aí como eu falei isso que ela falou, e ainda falei que eu posso ser cachorro, mas sou cachorro de raça, ainda falei que era uma vira-lata, mas foi uma briga que a gente resolveu entre si, e na primeira parte que ela falou sobre mim, citou sobre a nossa briga, o pivô mais da nossa briga foi a Emma, porque ficou com o vai e volta, com o fofoquinha no meu privado, falando que ela tava dizendo coisa no grupo do VIP, não sei o que, e depois chegaram aos meus ouvidos dizendo que ela não falou isso. Primeiramente, boa noite a todos. É uma honra pra mim estar aqui novamente. No meu ponto de vista, não teve melhor jogador no decorrer do jogo enquanto eu estava. Eu não me incluo como melhor jogadora porque eu desisti. Então, para mim ter sido uma boa jogadora, eu teria que permanecer no jogo. Então, por isso que eu digo que não houve um melhor jogador nessa parte. Quem foi o pior jogador para mim? Com toda certeza, sem sombra de dúvida, foi a Emma. Tem mais gente, mas eu não me recordo porque me esqueci o nome de algumas pessoas. E eu digo a Emma por quê? Porque a Emma foi uma das pessoas que me fez teve alguns atritos com algumas pessoas que sempre vinham no meu privado com disse-me-disse, com conversinha, em vez de expor para todos nós saberem, né? Em vez de vir no meu privado, ser uma pessoa mais jogadora e expor dentro do grupo do reality, até porque o reality não é individual. O reality a gente tá dentro de um grupo que se é pra expor alguma coisa tem que se expor para o grupo todo saber. E quem não soube jogar, sendo bem coerente nessa parte, eu cito a Kyria, que ela não esperou o paredão e desistiu logo na primeira semana. A Emma, por esses motivos que eu citei acima. E em meio termo, eu incluo a Juliette, porque em decorrer do jogo, no começo do jogo ela estava muito em cima do muro, né? Até onde eu saí, ela ainda estava assim, depois eu vi que ela deu uma melhorada, mas como eu disse, eu iria ser coerente até a parte onde eu estava dentro do reality. Eu vou começar por essa briga, né, que foi a mais citada durante o tempo que a Alexa falou. Foi uma situação desagradável porque eu não me lembro como começou, mas eu sei que foi uma longa briga
E que o pivô dessa briga, como eu falei, foi a Emma, por ter dito algumas coisas que eu acabei sem conversar com a Alessia, saber se realmente era verdade, até a Blair chegar pra mim e dizer que a Alessia não tinha dito aquilo no grupo do VIP. E aí só sei que foi uma briga que não teve fim, só teve fim quando o Alessio saiu. E outras situações desagradáveis que eu achei dentro do reality foi, se eu não me engano, foi a primeira prova, a de engajamento, que colocaram curtidas fakes na minha foto com uma participante que eu não me recordo o nome. E a casa veio diretamente me atacar, querendo insinuar que foi eu que tinha enviado seguidores curtidas fakes para essa publicação. Outras situações foi a da prova do líder, que eu esperava um voto de consideração da Kim, não pelo fato da gente se conhecer há tempo, mas pelo fato da gente sempre estar conversando e eu sempre dizer que ela estava no meu pódio. Eu acabei votando nela para ela ganhar a prova do líder e eu não recebi nenhum voto. Da casa eu nem me importo tanto, mas dela eu me importo mais porque era uma pessoa mais íntima a mim. E mais dois últimos acontecimentos que me deixou bastante choque, que foi na votação do paredão. Foi a Juliette e a Blair que votaram em mim, sendo que poderia bolar uma estratégia de jogo totalmente diferente e me jogaram no paredão de uma forma assim que eu realmente me magoei com elas. Depois elas vieram no meu privado, me pediu desculpa e tal, mas ainda eu fico com essa mágoa porque a gente era um grupo, não falaram comigo que queriam votar em mim naquele momento por estratégia. Se fosse estratégia de ambas, eu iria entender. Se ela chegasse em mim e falasse para mim, não me surpreendesse no momento, porque estava entre eu e o Noah. E por mais que elas, naquele tempo, elas fossem próximas tanto a mim como a ele, eu fazia parte do grupo delas, que era um grupo entre eu, Black, Kim e Juliette. Então a gente sempre se reunia e dava uma conclusão em quem a gente votava. Tanto que às vezes eu deixava de votar na pessoa que eu queria pra votar junto em consenso com elas. E é isto. Boa noite, casa. Boa noite, público. Boa noite, Liveu. E pra mim não teve só um melhor jogador. Tiveram vários que lutaram pra estar onde estão, mas não conseguiram prosseguir dali, infelizmente. Porque pra mim, eu acho que ganhador é aquele que se esforça, que é um jogador, e não que ganha por autoclique. Quero primeiro citar o nome de Merlia, que foi sim uma jogadora ótima quando chegou na Casa do Vidro. Foi uma jogadora que se posicionou no primeiro momento que ela entrou, que teve sua opinião própria, que teve seu jogo que foi batalhador, que foi merecedor, que eu simplesmente gostei dela por causa disso, porque ela tem sim seu posicionamento, viu a visão de todos da casa sem julgar antes. Também a segunda pessoa que eu escolhi como melhor jogadora foi a Blair, que foi também uma jogadora maravilhosa, que quando começou tudo, já senti que ela seria uma boa jogadora, que eu teria uma amizade muito boa com ela, porque ela é uma pessoa muito... Assim, ela é sincera, ela se expressa, ela joga, ela vota, ela tem opinião própria. A terceira pessoa que eu quero escolher para melhor jogador, a Kim, que sim, antes dela sair, entre as outras também que saíram, que eu citei, ela foi sim uma ótima jogadora, se expressou muito nas suas falas, se posicionou, se movimentou, se ergueu, se posicionou. Nossa, ela fez muita coisa, não tem nem como eu dizer tudo aqui, porque ela foi uma jogadora maravilhosa, uma jogadora mestre, que mesmo tendo saído, ela foi uma jogadora boa. Não teve só um pior jogador, tiveram vários. Que foi o Tavim, Gustavo, Vicente, não sei o nome dele, mas de tanto nome que ele já escolheu. A Emma também foi uma jogadora que era boa no começo, mas depois se tornou uma coisa bem negativa. A terceira pessoa, a Cria, né? A Kyria, não sei como se pronuncia o nome dela, que saiu, né? Porque tava com medo de perder, não quis continuar. E Bruno também, que ele foi um dos primeiros a ser eliminado pelo posicionamento que ele não tinha. Que sim, desde o começo eu senti que ele não daria muito certo na casa, mesmo eu tendo sido amiga dele no começo. Porque eu acho que ele sim vai pelo dos outros, como foi pelo da Emma, a Emma larga dela.
A Emma, por sim ter seu lado manipulador, um pouco manipulador, não tenho certeza do que eu vi direito, porque eu não tive uma visão muito boa sobre ela. No começo, sim, eu era amiga dela, mas depois ela foi distanciando de mim para perto do Gustavo e da Amanda, que chegou da casa de vidro e me jogou para longe, se distanciou de mim. A Alexa, si mesma, bonita, que me colocou como pior jogador, não poderia deixar faltar ela, porque esse presentinho ela tem que ter. Então, quero colocar a Alexa como uma jogadora ruim. Por quê? Sim, ela teve seus posicionamentos no começo do jogo, mas depois que foi desenrolando o jogo, eu não senti muito posicionamento nela. Além de eu ter sido amiga dela e ela dizer que eu não dei o apoio dela, que ela queria, mas sim, eu tinha dado o apoio dela sim. Conversava com ela todos os dias, eu falava, fofocava, fazia tudo. Pra depois, quando a gata foi eliminada, no bate-papo, dizer que eu era falsa porque eu não dei boa sorte pra ela. Que falsidade é essa? Por ela gritar bastante, que ela só faz gritar, por ter chamado basicamente a Jade de cachorra, eu não acho isso muito adequado. Por ela ter me chamado de falsa, porque eu não dei boa sorte pra ela no privado, que ela acha que muda alguma coisa, dá no privado e dá no grupo, eu acho que não muda nada. A situação de desagrado que eu tive com ela foi dela falar, né, que a gente era amiga, que a gente era tudo, e depois ela me chamou de falsa só porque eu não dei, né, boa sorte pra ela no privado dela. Como eu falei, eu não vi o boa sorte que ela mandou pra mim. Somente. O resto que ela fala de mim, ó, bota na minha raba que cresce. Pra mim, o melhor jogador foi a Merlia, porque ela não teve medo de mostrar a opinião dela, ela não teve medo de falar o que pensa, teve muitos posicionamentos bons, soube jogar, teve a estratégia dela, acabou saindo, mas ela foi uma ótima jogadora dentro do reality. Então, pra mim, a melhor jogadora até agora foi a Merlia. O pior jogador e quem não soube jogar vai pra mesma pessoa, e é pro Gustavo. Por quê? Porque ele teve muitas oportunidades de mostrar mais dele e se posicionar também, falar o que pensava e não falou. Ele tinha várias estratégias também, eu creio que ele tinha várias estratégias e não fez, acabou desistindo do reality. Para mim ele foi um pouco planta também, então para mim ele não soube jogar e também foi um péssimo jogador. E uma situação que não me agradou na casa foi na formação de paredão, que a Blair me puxou. Teve um momento em que o pessoal da casa pôde salvar alguém do paredão e eu não recebi nenhum voto. Algumas pessoas veio me pedir desculpa, eu entendi, mas isso não me agradou, porque eu esperava o voto de certas pessoas e não recebi. Enfim, isso me mostrou que eu não podia confiar em quase ninguém da casa e que isso não me agradou nem um pouco e não fiquei feliz com essa situação. Primeiramente, boa noite a todos vocês. O melhor jogador, na minha visão, foi a Merlia, porque ela é uma pessoa, assim, muito sincera. O que ela tem de falar, ela chega assim na pessoa, fala na cara, ela não é de falar por detrás. E mesmo assim, quando ela tem alguma coisa para falar, ela chega na pessoa e pega ali, chamou a atenção e falou. E outra pessoa também que assim, que eu acho que tá sendo o melhor jogador é a Juliette. No começo, a primeira pessoa que eu peguei essa amizade foi com ela. A gente foi conversando lá no grupo e tal. E eu vi que ela no começo, assim, ela era bem fechada. Ela ficava mais na dela, não conversava muito. Mas depois de algumas coisas que veio começando a acontecer no reality, ela resolveu se soltar mais e expressar tudo aquilo que ficava, como eu posso dizer, acumulando assim dentro dela. E por último, né, foi a Kim, que também foi uma pessoa assim. Eu conheci ela e ela também é uma ótima jogadora. Ela foi, no caso, né?
ela é outra pessoa que é super realista. O que ela tem de falar, ela fala na cara. A Kim gosta muito de hablar, né, gente? Como todos nós já conhecemos. E é isso. A Jade também foi uma ótima jogadora. Agora, quem foi pior jogador, não tenho nem muito o que dizer, porque que todos vocês já sabem quem foi, né? Com certeza foi a Emma e o Tavi. O Tavi e o Noah. Por quê? No começo, a Emma era super de boa, ela chegava assim, conversava com a gente num grupo. Logo depois, ela foi começando, tipo assim, manipular as pessoas. Ela colocava aquilo para as pessoas voltar. Aí, tipo, vou dar um exemplo. Ela chegava aqui em mim e mandava eu votar na Juliette. Chegava na Juliette e mandava ela votar em outra pessoa. Chegava no dia da votação, ela não fazia o que ela prometia, ela votava em outra pessoa. Tipo, ela não votava em quem ela tava combinando, mandando a gente votar. E outra coisa era que ela fazia muita cabeça do Tavim pra poder seguir o que ela mandava, sabe? Tipo, tudo que ela mandava ele fazer, ele ia lá e pegava e fazia. Parecia até um cachorrinho de estimação dela. O Tavin também tinha muita coisa assim pra poder entregar, porém, por ele seguir muito o que a Emma dizia, ele não acabou entregando muito. Eu acho que foi até por isso que ele saiu, porque ninguém tava assim ao lado dele, porque só tinha a Emma ali mesmo, e mesmo assim ela tava ali mais pra manipular ele. Noah também, assim, foi uma pessoa que soube jogar, ele fala as verdades dele na cara, porém, uma coisa que me chateou muito foi o jeito dele tratar a Lauren, a maneira dele ter expressado. Foi algo assim que eu não gostei, porque, sei lá, eu acho que o que ele falou ali, ele não deveria ter falado com ela. A situação que não me agradou muito foi na época que o Bruno estava dentro da casa e aí nós chegou para ele, contou uma coisa, aí ele pegou, veio no meu privado tirar satisfação e a gente estava conversando assim, né? E aí acabou que houve um BO imenso e acabou que ela acabou contando para ele uma coisa que não era para ela ter contado de uma maneira errada. Tipo, ela contou para ele de uma maneira errada em vez de ter contado da maneira certa. E aí foi no que deu, eu e o Bruno perdemos o vínculo. A gente não estava conversando mais, a gente parou de conversar. E a Emma ficou, tipo, se vitimizando, né? Como se ela não tivesse feito nada. E é isso. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar de volta, né? Estou muito feliz por estar aqui. Então vamos começar. Eu vou começar como a melhor jogadora, eu vou colocar a Juliette. Admiro bastante o jeito que ela soube se posicionar, o jeito que ela agiu ao decorrer do reality. Ela está na final não é por acaso, né? Claro. Ela soube brigar, ela soube manter a sua postura, o seu mesmo posicionamento do começo ao fim. Ela não montou um personagem para estar aqui. Ela foi ela mesma. Quem acompanhou o reality, quem viveu realmente o reality sabe disso. Ela brigou com quem tinha que brigar, se resolveu, fez amizades e está na final, né? E eu acho que uma segunda pessoa que foi uma ótima jogadora também, eu vou colocar a Blé, porque ela é uma pessoa incrível. Ela soube se posicionar como nunca. Ela é uma pessoa muito amigável, muito dócil. Eu acho que uma pessoa que não se deu bem com ela, realmente não consigo entender. Ela sabe argumentar muito bem, participava das provas. Então por isso eu acho que as duas estão aí no meu pódio como melhores jogadoras. Para a segunda pergunta, que é quem foi o pior jogador, eu vou manter o meu mesmo argumento de sempre, que pode até soar como um repetitivo, porém não mudou. É o que eu acho, foi onde acabou, né? Acabou ali, não resolvemos esse atrito por conta que eu não quis. Quem foi o pior jogador foi o Noah, pra mim. No começo do jogo ele se mostrou ser uma pessoa amigável, tratava todo mundo bem,
conversava bastante no grupo, interagia bastante. Porém, ao decorrer, acho que na segunda ou terceira semana, ele mudou completamente. Ele não foi só eu que percebi o comportamento dele mudando. Ele começou a tratar as pessoas de uma maneira suando como ignorante. Suando não, era ignorante. Inclusive a nossa briga foi porque ele se meteu em uma conversa que estava eu, a Kim, se não me engano era a Blair ou a Emma. A gente estava falando sobre um desenho e ele foi lá e se meteu com ignorância, porque nesse tempo, se eu não me engano, ele estava de rolinho com a Kim. Aí ele foi lá e se meteu, se doeu, aí foi isso o nosso começo de briga, que até hoje não acabou. Ele se referia às pessoas, principalmente comigo, né? Se referia a mim, me chamando de várias coisas, sendo que em nenhum momento antes de me xingar, eu xinguei ele de alguma forma. Eu acho que eu não lembro de ter xingado ele, porém, se eu xinguei ele foi depois de ele ter me xingado. Inclusive, ele até tentou após ele sair, né? E foi eliminado. Eu acho que foi. Passou o meu paredão, nosso paredão, que eu fui eliminado. Teve mais um que ele foi o líder, e no outro ele foi eliminado. Aí parece que ele postou um stories lá falando que ia se afastar da comunidade e tal. E me mandou uma DM assim: Oi Lauro, sinto que devo um pedido de desculpas a você. Eu só visualizei a mensagem porque realmente o Noah, ao decorrer do reality, nas nossas intrigas que a gente teve, ele sempre falou assim: eu não vou mudar minha opinião sobre você, então acho que aquilo ele falou só por impulso, só pra falar. Que por fim eu só visualizei a mensagem, porém não guardo rancor. Pra mim já passou, estou vivendo minha vida tranquila. Esse reality foi uma experiência incrível pra mim. Eu acho que tudo que aconteceu deveria acontecer e eu acho que deve ficar como está. Quem não soube jogar. A Leste era uma pessoa assim que ela discutia bastante. Ela no começo do reality ela se manteve bem ativa, conversava no grupo, tal, se mantinha presente nas algumas provas, né? Porém, o jeito da Leste eu acho que é muito explosivo. Tipo, ela foi explosiva no momento que não deveria ser. Ela explodiu, falou palavras que tipo, se referiu a uma pessoa, porém atingiu todas as outras pelo modo que ela falou, né? Então por isso que eu acho que a Lesha não soube jogar, porque ela deve, se ela, naquele momento que ela discutiu com a Jade, se ela não explodisse e agisse daquela forma, ela com certeza, eu acho que ela não teria saído naquele paredão, porque eu tava apoiando a Lesha e depois desse momento eu simplesmente não quis mais apoiar a Lesha por conta de que eu não gostei do posicionamento dela, como ela se referiu a Jade, perdão. Então por isso que eu acho que a Lesha não soube jogar, porque se ela soubesse jogar, ela não teria explodido daquela forma, naquele momento, e poderia até ter ficado no reality, naquele paredão, e chegado até a final, porém, por conta desse motivo, ela não chegou à final e saiu naquele paredão. Na minha opinião, quem foi o melhor jogador, jogadora, foi a Merlia. Eu digo que ela se esforçou muito, igual muitas da casa, mas digo que ela foi uma pessoa, fora isso, ela foi uma pessoa que mais se esforçou no momento. Eu vou dizer que foi a Emma, porque ela é uma pessoa que sempre na briga ela quer estar certa, só que certa ela não tá. Então por isso que ela é a pior jogadora. Quem não soube jogar foi o Vicente. O Vicente tava indo tão bem, né? Ele, no momento, se ele tivesse no jogo, né, continuando, ele seria o melhor jogador, né? Porque ele é uma pessoa legal e se esforçou muito no jogo, como eu tava lá. Mas como ele desistiu, então ele não soube jogar. Ele tava indo tão bem, só que ele não soube jogar, né, gente? Ele não soube ter. E uma situação que não lhe agradou na casa foi a do Noah. Eu apresentei partes que o Noah xingou mulheres da casa, que vocês sabem, é um xingamento desagradável para a mulher. Que a mulher fica sentida, sabe? Isso. É isso, Lucas. Quem foi o melhor jogador para mim foi... Tenho duas pessoas em mente, que é a Juliette e a Lesha. Onde Juliette foi muito boa, até demais para chegar até aqui na final, com o apoio de muita gente forte lá fora também.
posicionamento de vista, onde eu assisti o reality até onde eu pude, Juliette foi uma boa jogadora, esteve quieta em todos os momentos que precisava, mas também teve esses momentos de fala que arrasou. A Lesha arrasou também nos posicionamentos, entregou tudo no reality. É a pessoa que eu vi que brigou bastante. Seus posicionamentos são conversas muito boas, onde ela fala tudo que vê e tudo que é verdade e que todo mundo já sabe. A pior jogadora, na minha opinião, foi a Emma, pois ela foi uma pessoa que não teve uma, como eu posso dizer, um ponto de vista próprio, onde ela falava o que ela achava do reality, mas pegava as falas de outras pessoas para transformar no dela. Como ela não soube conseguir manter nossa amizade no reality, que era uma amizade de fora, de alguns tempos atrás, a gente já participou de muitas coisas juntos. E ela não soube manter essa amizade dentro do reality, falando muitas coisas sobre mim, mudando totalmente as minhas falas com ela, onde sim, eu fui muito irônico nas falas, e onde eu acabei me prejudicando nessas ironias, e etc. Agora, no ponto que ela não soube jogar, o jogo dela é sujo, é uma pessoa totalmente cobra. Fala a verdade, ela tá no reality pra conseguir o dinheiro, como todos nós estamos, que é os crões. Mas pra conseguir ganhar esse prêmio, precisa ter verdade, que o público, participantes também, vem e precisa saber jogar, o que ela não sabe também. Ela não soube se colocar em primeiro lugar. Sempre tinha uma pessoa que ela tinha que colocar em primeiro lugar antes dela. Como uma pessoa sem argumentos, que ela é uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa que não sabe jogar totalmente. Se entrar em reality, vai sair de novo porque não sabe jogar e nunca vai saber jogar. Uma situação que não me agradou na casa foi quando a Lauren falou que eu sou muito... Não lembro o que ela falou direito, porque tantas coisas que essa garota falou e não soube se posicionar direito, mudando de falas e etc. Falou que eu sou uma pessoa baixa, etc. E falou que meus argumentos são ruins e que eu não sei jogar também, uma vez. Que minhas falas com a Emma, como eu falei no meu discurso sobre a Emma, foi muito chata e que minhas falas não eram irônicas, mas sim verdade. Mas só eu sei as minhas falas, só eu sei o que eu falo e sim foi irônica. Não gostei do que ela falou, que isso nunca vou gostar e por isso que é isso.